vocês fazem por carinho, por afinidade. Foi. Sente uma felicidade com Exu. Exu é alegria e felicidade. Exu não é atraso e punição. Nós somos cobrador. Mas nós puxa vocês para cima, para evolução. Tranca a rua. Ele tranca só a rua, mas ele abre a mente, né? Eita. É uma entidade que vai abrir a sua mente. Então, tira a sua visão deturpada de um passado e pensa para frente. Ai. Pensa para frente que o tempo urge. Pensa para frente que a evolução vai surgir para você. Salve que eu tranco, salve que eu destranco. Saravá. Saravá, saravá, seu tranca-rua. Tá enfiado dentro dessa caixa aí também, Dom? Como é que o senhor tá? A Santa Luz dos Infernos. Seu tranca-ruas. O menino disse que hoje o senhor ele sentiu mais a sua presença hoje durante o dia. A que deve isso, seu tranca-ruas? Ué, a gente fica muito tempo sem prosear com vocês. Tá na hora que a gente tem que molhar a goela aqui pra falar com vocês um pouco, né? Tá certo. Tá na hora de a gente dar uns recadinhos. Eita. E os donos aí que tá ficando escutando as nossas prosas aí, tá querendo também escutar mais. Então, vamos satisfazer os clientes. Mas é verdade, as pessoas dizem, olha, é uma pena que o seu tranca-rua não vem mais vezes, viu? É muita ocupação no mundo espiritual, seu tranca? Eu não imagino as coisas que estão acontecendo. Olha lá. Eu mesmo tô vindo de um trabalho. Tô vindo de um trabalho de terreiro, de umas palhaçadas que andaram acontecendo aí. Brabo. A gente não quer resolver os problemas de mediunidade, de farsa mediunidade, de farsa pai de santo. É uma palhaçada. A gente botou os povos na prova de fogo. Como é que é, seu tranca, que coloca um terreiro inteiro numa prova de fogo? Acontece o seguinte. Se o terreiro for picareta, o pai de santo vai ser picareta, os médicos vai ser picareta, a entidade vai ser picareta, né não? Tá certo. Vai ser tudo pra ser picareta. Mas às vezes o pai de santo tem uma intenção de fazer um trabalho bom. Aí vem um médio ali, outro médio que começa a fazer gracinha. E as pessoas querem conversar só com aquele médio. Mas às vezes aquele médio não tá muito bem irradiado, não. Começa a fazer umas palhaçadas. Esse terreiro que eu tô trabalhando, tá acontecendo uns médios, muito novo. E começou a trabalhar já na segunda, terceira vez, já quis montar tronqueira de Exu dentro de casa e atender os outros. Ninguém hoje em dia quer trabalhar de frente com linha de direita, né? O povo quer direto porque nós é mais de conversa na esquerda. Todo mundo quer receber duas cabeças, todo mundo quer receber a pombagira, porque nós é mais de prosa. Aí esse povo vai na conversa desses médicos que não é nem médico desenvolvido dentro de direito, começa a fazer trabalho de casa, e sem perceber tá trabalhando com a quiumba. E coitado da quiumba, né? Porque assim, quando o médico começa a trabalhar, ele tá se doutrinando. E a quiumba também tá se doutrinando. Dali a pouco as coisas estão sendo bem feitas. Mas você começa a fazer pensando em ganhar os seus patacos. Daí fica difícil. E o que aconteceu nesse terreiro aí foi o seguinte: 3, 4 médios lá, diz que era médio, que tava falando, tava brigando porque os 4 estavam recebendo ao mesmo tempo, tá recebendo o mesmo Exu. Tava lá com Tatacaveira. 4 recebendo Tatacaveira ao mesmo tempo. Isso pode? Claro que pode. Isso pode. Só que tinha mentira ali. 2 deles estavam querendo ganhar dinheiro. Tô falando, sou mais forte, trabalho dentro da minha casa. Mas faz já muito pouco tempo que tava começando o espiritismo, não é desse jeito, não. Aí nós fizemos uma prova de fogo. Na antiguidade, começo das rombanas, somos loucos. Quando a gente queria saber se não estava incorporado, não, botava uma brasa na mão.
Hum, Aí se desincorporar, a gente sabe o que aconteceu. eita. Mas eu preferi fazer de outro jeito. Ah, Cata esses 4 médios, bota a venda neles, espalha na frente do congá lá, 7 cor de vela. Chama esses médios aí, coloca a venda, dá umas voltas neles. Manda receber o guia. E manda o guia ir atrás da vela verde. Um fala, cata a vela verde, acende em cima do congá. Outro, cata a vela vermelha, acende em cima do congá. Foi um tal de médio bater com a cabeça na parede, de não achar o congá. nossa. Porque a entidade, se ela tiver incorporada, Uhum. ela não precisa do zóio. Ela não vai precisar do zóio. Ela vai trabalhar com os chakras, né, que vocês falam, com as partes que interessam do médium. Uhum. Mas já que eles querem olhar tanto, bota a venda para ver se o guia enxerga. Pois deram tudo com a cabeça na parede. Aí você vê. Aí tá mais vale o pai de santo ficar sozinho, só ele, até vir os médios de qualidade, não ficar com esses cheios do orgulho, do ego. Aí a gente espalha um. Toma uma cachaçinha aqui, por isso que eu tô demorando. O senhor sabe que eu tenho um amigo que disse assim, vou fazer um teste. Ele fechou o olho e começou a andar pelo terreiro, ele sentia aonde que ele tinha que desviar. Ele não sabia, mas ele sentia. E aí, uma hora ele abriu o olho e tinha mesmo uma pessoa bem na frente dele. É isso mesmo. Agora eu quero falar de uns exemplos. Uhum. E nesse terreiro que nós estamos fazendo aqui, nós temos um caso dos deficientes visuais. É a palavra bonita para falar cego, né? Sim. O cego trabalha também com as entidades dele. Então eu vou te explicar. Quando acontece com cego, surdo, mudo, ou qualquer outra deficiência, mas mesmo assim é um médico que quer desenvolver, a entidade vem e a entidade respeita a deficiência da pessoa para o crescimento da própria entidade. A entidade vai vir, então ela vai aprender a não usar os olhos. Ela vai aprender a usar a fala e os ouvidos. Porque muitas vezes é aquilo ali que a entidade está precisando. Aprender a ter uma deficiência para entender o que o irmão encarnado sofre. Olha que interessante. Então, eles vêm com essa função. Então, muitos vêm mudo, vêm com a função da passe, muitos vêm surdo, muitos vêm cego. Retardado não dizer não, porque se vier um retardado, ele não vai ter como trabalhar direito. Daí não dá. Mas acaba ajudando a pessoa a sentir o drama do outro, do lado do mundo espiritual para cá, né? Um sente o que o outro é. Porque a entidade na última encarnação não era cega. Mas ela veio para conhecer a falha do irmão. No que o irmão é falho. Como que é? Você escutou, dono? Eu escutei que o senhor engasgou aí com alguma coisa. Tomei a cachaça e entrou pelo buraco errado. Não, O cavalo não aguenta. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a ideia de que às vezes o espírito consegue reconhecer a sorte que teve quando vê alguém na carne passando por tanta dificuldade, então ele é direcionado para trabalhar com esse ou aquele médium. Ele vem com essa função. Ele vem no terreiro para poder aprender com as mazelas do irmão que está encarnado. É assim que funciona. Entendi. E o senhor fala mazela, mas às vezes é colheita necessária de reajuste. Mas ele está mazelado nessa encarnação porque alguma coisa não é pronta na outra. Entendi ela. Sim. Toda que se paga aqui mesmo. Não tem esse negócio de pagar fora daqui, não. Nossa. Esse negócio de vai pagar lá fora, dia do juízo final, não existe essas porra. Você me desculpe falar assim. Não, tá. Mas assim, se alguém chega pro senhor e fala assim, não, qual que é o objetivo da encarnação, seu tranca-rua? Aprender e depurar, né? Ela. Vai aprender, vai depurar. O senhor... pode falar. Eu não, você quer falar? O senhor... o senhor
Já, às vezes o senhor tem até um linguajar espírita. O senhor pode ser considerado também um guia dentro do espiritismo? Eu dou guarda para dentro da mesa branca. O senhor dá guarda. Então, às vezes o senhor ouve Dou tudo guarda. que isso acontece por lá. Ah, tem que escutar, né? Já tá começando a mexer o saco para poder subir. Para parar de trabalhar com o Exu. Ai. Aí você vai escutar um outro guia falando. Sei não. Sei não se eu vou voltar pro encarne. Eu acho que eu tô demorando muito nessa coisa de Exu. Que meu último desencarne foi em 1922, né? Olha. Já tem muita coisa. Os povos pensam, eu acho bem inteligente, mano. Você acha que nessa época não tinha rádio? Você acha que Exu é burro? Tem muita gente que pensa que quando o Exu vem de onde vem, ele vem no tempo que ele desencarnou. Assim, se eu sou de 22, ele pensa que eu não sei o que é essa televisão que vocês têm. É lógico que eu sei, eu vejo hoje. Eu tô do lado de vocês, eu vejo vocês fazendo essas coisas. Eu não sei apertar esses botãozinhos aqui. Mas eu sei que vocês sabem aprender. Eu sei que vocês sabem escrever. É o jeito moderno de vocês fazerem. Agora tem uns débil mental aí, impressionante. Débil mental que pensa assim. Aí quando o preto velho recebe preto velho, como que preto velho fala as palavras mais novas? Sabe o que é um rádio, que televisão? Preto velho sabe o que é isso? Uma desgraça, né? E o preto velho, quando ele tá descendo, ele não tá vindo da época de tá senzala. Ele tá usando uma vestimenta. Ele é um espírito que tá andando aqui na terra junto com vocês. Que a tal da escravidão já passou. Para alguns, né? Outros ainda têm escravidão. Mas esses negros já passaram. Mas eles não estão parados no tempo. O tempo anda, o tempo urge, não é não? Sim. Então, ele vem na vestimenta preto velho, na simplicidade e na fala. Mas ele não tem cego da mente. Ele sabe das coisas. Nós não sabemos usar as coisas com os detalhes de saber usar. Mas eu sei que isso aqui serve para escrever. Olha lá. Claro. Dono, no passado vocês escreviam com carta, com papel. Hoje vocês escrevem com isso aqui. No futuro, sabe Deus, ou sabe diabo, sei lá, com o que vocês vão escrever. Não é não? Sim. As coisas vão se modernizando. Lá do outro lado tem todo tipo de jeito de escrever. Tem um jeito. Antigamente escrevia nos papiros relondados, tudo rondado. Depois virou livro. Depois agora virou esse despertador aí, né? As coisas vão na minha época de Exu, quando comecei a descer, eu bebia só cachaça. Agora tem esse ventania, toma só o tal da arpiste. Mas assim. Eu falo que é arpiste, mas seu nome é uma bebida forte. As coisas vão evoluindo, né? Mas também tem uma coisa, fala assim. Eu tomo minha cachaça. Tomo que mulher a goela aqui agora. O Exu vai tomar o necessário que ele precisa para poder trabalhar. Muitas vezes eu estou dentro de um trabalho que eu não vou precisar beber muito, porque o trabalho não está muito carregado. Se eu virar meia cachaça, eu posso fazer mal, de alguma forma, pro médico. Eu vou tomar o necessário, e às vezes já tomei a garrafa mesmo. É o necessário que eu vou usar para amortecer o sentido dele. Poder trabalhar, para poder... E eu trancar a rua. Esse aqui que você está falando. Não trancar a rua desse, esse trancar a rua aqui. Quando eu quero trabalhar, eu acho que eu tenho que plasmar uma energia mais animalizada. Ele me deixa já uns filezinhos de carne verde trinchada. Bota umas pimentas ali, eu vou comendo. Aquela energia carnal ali, de um bife às vezes, é o suficiente que eu preciso de plasmar de energia mais bruta, para poder trabalhar com energia bruta, que às vezes o condenado vem no meu pé, e vem que, olha, nem sei como consegue andar. E tanta coisa encostada. Né? Nossa. É por isso que eu fico no meio do meu cemitério. Aí tava eu esses dias. Hoje eu tô descalço, né? Hoje eu tô falando, irmão. Sim, mas é bom. Tava eu esses dias no cemitério. Bem lá no Cruzeiro, né? Porque quando eu falo pra vocês assim, eu me alimento do sentimento, da dor, eu como o sentimento, aí o povo pensa que eu fico comendo farinha com sentimento. Não é assim, não. Vou dar um exemplo bem bom que aconteceu. Veio uma mulher toda carregada. Foi lá chorar pelo filho.
Ai. E o filho tinha sido um ladrão, tinha sido assassino, estrupador, tinha um monte de coisa ruim. E ela veio rezar por ele, que é função de mãe, né? É. E ela tava com o encosto daquele danado, Hum. preso. A mulher tava com problema de saúde, porque tava com o encosto do filho. O que eu tinha que fazer? Eu não preciso nem falar que o filho tava mais que uma quiumba, né? Que é assim, do outro lado, do lado de nós aqui, esse negócio de julgamento. Quando você chega para um ladrão hoje e fala assim, o que você merece? O ladrão vai falar, eu não fiz nada. Por quê? Porque tem medo de morrer. É. Tem medo de apanhar, tem medo de morrer. Hum. Depois que tá morto, aí você já pode jogar, porque tá morto mesmo. Aí você chega pro morto e fala assim, de que forma você quer compensar isso aqui? Uhum. Muitos vão decidir descer num nível bem baixo, umbralino, É. que os outros vão chamar de inferno, Uhum. que vai virar quiumba e tudo isso aí. Eu já desci nas quiumbas que fez umas bobagens bem grandes, né? É. Desci. Mas eu sempre tô me enrolando nas conversas, né? Então assim, essa velha, a mãe tá toda zicada, toda trabalhada, toda virada, toda errada. É. O que eu fiz? Eu tirei aquela quiumba, que era o filho dela, e encaminhei pro caminho que ele tinha que passar. Hum. Mas eu não vou mandar ele direto pro céu, mesmo porque eu não sou São Pedro para ver coisas. Eu encaminhei ele pro lugar de expiação que ele precisar. Uhum. Então, o tempo que ele carecer, ele vai lá. Então, quando eu falo, estou me alimentando, meu alimento é o seguinte: fiz uma justiça, separei um carrego que estava quase matando a mãe também, tão doente que ela estava. Aí ele desceu o ponto onde ele tinha que descer, e agora ele vai subir conforme merecimento. É disso aí que me alimento. É Olha. isso aí é nisso aí que eu dou energia para os orixás que a gente serve também. Uhum. A gente está trabalhando na força de justiça. Eu trabalho em linha de quê? Cemitério, trabalho na linha de algum. Vamos trabalhar nessas linhas de luta, nessas linhas de justiça, as linhas que tiver, linha de lei, que nós falamos. Então, nós trabalhamos na linha de lei. Então, assim, cada um sabe o tamanho do fio da espada que ele tem que passar. Então, por exemplo, o senhor acaba se tornando um chefe de falange. E essa falange são pessoas que o senhor contrata para muitas vezes ir num lugar mais baixo ainda, mas que eles vão se propor a fazer de coração porque vão saber que faz parte de necessidade de reforma íntima deles próprios. Nós chamamos de trabalho voluntário, né? Vai lá, você que virou quiumba, vai lá desquiumbar o que tá mais no desespero que eu sei. Olha. É um trabalho assim, é como... É um trabalho de urubu mesmo, vai descer na merda, né? Ele vai lá, ele vai remexer, até ele vai aprendendo a limpar banheiro, vamos traduzir assim. Ele desce no banheiro do umbral, vai limpando até evoluir. Melhor descer no banheiro do umbral do que ficar no atraso, né? Não? Sim, Ficar de encosto na própria mãe. sim. Então isso aí já é uma doutrina, dono. Já está sendo doutrinado. Tá. E se alguém tem dúvida, o que o senhor pode dizer sobre o que existe no banheiro do umbral? É as qualidades mais baixas de gente que não está querendo evoluir, que não quer chegar, não quer. Porque assim, o universo se move, né? Não? Uhum. Tudo gira e tudo é muito dinâmico. Aqueles que querem parar no tempo, que quer ficar parado, quer ficar lembrando, só lembrando de mágoa, ele está lá no meio. Lembrar do passado, viver do passado, faz você ficar preso no umbral. No banheiro do umbral. Uhum. Você acaba vendo a merda do banheiro do umbral. Nossa. Aí vem outros que já estão um pouquinho mais limpos, já começa a limpar o banheiro do umbral. Aí vai subindo, depois vai passando para os outros lugares, entendeu? Uhum. Mas quando eu falo banheiro do umbral, não estou falando que nós também defeca. Não defeca, não. É só para você exemplificar para vocês. Claro, claro, mas é que tem cada pensamento que, às vezes, para os senhores aí que olham uma pessoa, fica difícil distinguir o que é estrume e o que é um pensamento, né? Por isso que Tem gente que acaba sendo pior que um dejeto. Olha. A evolução dela. Vai, eu dou muitos exemplos. Chega aí, vai, estrupa a mãe, mata o pai, estrupa a irmã, toca fogo na casa, vende tudo que tem, aí pega e vai preso. Aí pega e começa a escutar lá as conversas lá do povo das aleluia. Aí ele vira aleluia também.
É. Aí ele tá lavado pelo sangue do cordeiro, tá curado aí, ó. A gente não tem que pagar mais nada. Tá pensando que é assim? É Nossa. bem outra essa religiãozinha, moço. Eita. É bem borra-bota mesmo. Porque esses aí Uhum. é útil para eles pensar dessa forma. Uhum. Agora, a forma verdadeira. Uhum. Passou por isso, você vai viver aquilo ali, ó. Pra você pagar e espiar o que você fez. Que é aqui que se paga. Fica esperando que vai chegar o dia do fim do mundo, que vai aparecer uma nuvem rosa, que vai aparecer Jesus em cima, que vai levantar os esqueletos. Ah, você conversa para boi dormir. Eles que acreditam em viver essa cegueira aí. Bom, eu tô falando demais. Quem gosta de conversar essas coisas, aventura. Então, mas parece que pelo que o senhor está falando, então, às vezes as religiões, elas servem como hospitais e cada uma tem a especificidade de receber um doente em determinada área. Por isso que é assim. Se chega a pessoa, e ela é dos aleluia, e ela morre, é uma pessoa boa, Uhum. desencarna, e ela vai para o mundo espiritual, se a crença dela não é de ficar sendo espírito vagante ou atuante na Umbanda, seja lá o que for, ela vai ficar descansando até o momento que ela tem que ser desperta. Para ela, isso aí é o tal dos seios de Abraão. Para nós, é um lugar onde ela vai ficar em descanso e nós vai respeitar. Se ela for uma pessoa reta, mesmo acreditando numa religião cega, nós vai entender. No momento que ela tiver que despertar, ela vai despertar. É a dificuldade para despertar para a verdade, que é uma coisa impressionante, porque todo mundo pensa que tem só verdade. Mas assim, se está esperando o seu juízo final, já vou dizendo que o dia do juízo final não existe. É você mesmo que dá o peso. Sabe aquela professora que fala para os alunos, fala assim, dá nota a vocês mesmo naquilo que vocês fizeram. Sim. É assim que faz com o espelho. Dá nota para você mesmo. Tem um mentor do lado, tem um capangueiro do lado. Você vai ter alguém do lado para dar apoio. Que fica olhando assim. Então é você que vai pesar o teu coração. Você que vai dizer assim, o que você fez? O que você vai fazer para pagar? Então você acaba sendo condenado e o seu próprio juiz. E você vai determinar a sua própria pena. Ou não, se não tiver pena. Se tiver coisa para ser. Se você tiver que ganhar coisa de recompensa, você vai ser recompensado. Mas não tem um Deus que te julga. É você que se julga. Junto dos mentores que são partes de Deus. Tô falando demais de Deus. Vou falar com o capeta. A gente, ouvindo na literatura sobre o Guardião da Meia-Noite, ficou sabendo que ele ficou muito tempo no caixão. E cobra picando o esqueleto dele, o osso. E acontece isso mesmo? Se ele é um espírito de pouca evolução, ele vai ficar preso na matéria. Essas coisas de vocês ficar chorando em cima do caixão. Aí vai na missa de sétimo dia, vai lá e chora de novo. Isso atrasa. Se a pessoa já era uma pessoa atrasada, aí já era uma pessoa que não acreditava nada, mais preso na carne ela vai ficar. E vou dizer uma coisa, para suicida não adianta ficar rezando Ave Maria e Pai Nosso. Ele está num momento agora de tanto desespero que os Pai Nossos não vão nem chegar lá. Eita. Reze para que a consciência dele chegue na hora que tiver que chegar. Que esse aí tá no meio dos dejetos do banheiro terceiro. Assim. Entendi. Nossa. Não regride, mas que cai no meio do estrume, cai. Eita. Ô, dono. Oi. Esse é o Gerson, né? Gerson. Isso. Olha, vou te ensinar, quando tu for em terreiro novo, você não ficar dando seu nome pros outros, não. É. Porque às vezes pode ser uma quiumba, e a quiumba pode... Coitada das quiumbas, mas às vezes pode ser uma quiumba, o médio maldoso. Pode catar teu nome e fazer amarração. Nossa. Mas como nós já temos tempo de prosa, eu vou te chamar de seu Gerson mesmo. Isso. Da última vez que nós conversamos aquele negócio lá da bebida aí, vocês cataram rapidinho, né? Cataram. Eu fui falar de uma bebida aí que tava causando câncer. Sim. Aí 2 meses depois, o que aconteceu? Começou a dar os escândalos das bebidas. Aí, quem sou eu para ficar fazendo propaganda negativa pro outro? Sou eu, não. Não, claro. A próxima é uma comida aí, que vocês podem esperar logo que vai dar uma zebra. Nossa.
A gente fabrica coisa que mata a gente e estamos tão desinformados, e no entanto vende, todo mundo quer. Eu nem sei, como é que vocês veem isso, humano matando humano e achando que tá tudo bonito? Fica tudo preso dentro de uma rede, né? Ah lá. Dentro de uma rede de, de, de controle, né? Hum, Aí os bobos caem, mas assim, a pessoa tem a intuição que aquilo ali faz mal pra ela. tem. Mas mesmo assim ela vai. Nossa. Sabe o que eu falo? Azar dela. Ah, entendi. Olha, é igual a alimentação, tanto quanto seja a alimentação física, a alimentação emocional, a alimentação intelectual, todo mundo sabe o que é uma dieta saudável, né? Todo mundo sabe o que tá Ah, colocando pra dentro de si, né? ah. Sei lá pra qual buraco tá falando. Mas todo mundo sabe o que tá colocando pra dentro de si. Hum. Nossa, seu tranca-ruas. Mas assim, voltando um pouco no que o senhor estava falando, ainda na ideia do centro espírita, que às vezes o senhor faz guarda, é, ali naquela egrégora, naquele momento que está todo mundo participando com aquele intento, com aquela intenção, às vezes as pessoas me perguntam, se manifesta em médium de casa espírita algum Exu? Aí dá outro nome, ué. Ah, Aí dá outro nome. sim. Quando meu burro começou a frequentar as mesas brancas aí, sempre Ah, vinha uma pombagira lá. Essa pombagira dava outro nome. olha, Só não fala o título, pombagira. entendi, Mas ela tá usando a força dela. entendi. E pode-se dizer qual que é a pombogira e qual que é o nome que ela dava? Eu posso falar porque ela agora tá na coroa dele. Ah, tá. E Maria aí? das Rosas. Maria das Rosas. E ela dava qual nome lá? Ela era Maria das Rosas, só que ela chegava lá e as pessoas pensavam que era uma cigana. Mas era uma pombagira. Ela dava Nossa, uma gargalhada, mas o povo de mesa branca pensava que ela tá feliz. A gargalhada dela é para avisar que ela é uma pombagira. Quem tem esperteza para saber, vai saber. nossa. E Entendi. essa média lá desencarnou. É. E essa Maria das Rosas parou de trabalhar, mas essa Maria das Rosas passou junto, agora para trabalhar junto com o meu burro. Veio de herança. Nossa. Essa entidade tá com ele agora. Maria das Rosas. Oh, graças a Deus. Qualquer hora vocês vão conversar. Quem sabe, já tô até pensando aqui. Mas, seu Tranca, uma outra coisa que eu acho interessante sobre essa desinformação que as pessoas têm sobre o Exu é nessa literatura nova do próprio Robson Pinheiro, que o guardião dele, depois que ele desencarna, pega ele e plasma, assim, uma forma que ele escreveu meio angélica, e leva ele para Aruanda, ele meio que dorme, e leva ele para Aruanda. Então, e lá na Aruanda ele circula tranquilo, normal. Então a gente tem ainda estudando tanto uma visão muito distanciada da realidade do que o Exu pode ser, tanto nas trevas quanto na luz. Exu é guardião, dono. Ah lá. Exu dá a guarda. Hum. Ele vai dar a guarda e ser o grande companheiro para você. Uhum. Agora você tem que ver que esse Exu tem que tá doutrinado. Tá. Quando ele começa a baixar nos terreiros, Uhum. você tem que doutrinar também, porque ele veio para aprender. Uhum. Assim como o médico tem que aprender. Catou médico que frequentou 2, 3, 4 vezes uma sessão de terreiro, ela já vai montar uma tronqueira. Dona, vou te falar uma coisa. Precisa de 70 mil anos para ter firmeza para montar uma tronqueira dentro de casa. Eita, mas se fosse assim, ninguém deveria ter uma. Aí os outros falam, mas eu tô falando para você entender que precisa de muito. Olha, tem que comer muito pão com banana para poder saber o que é a responsabilidade de ter uma tronqueira. Que só para a cabeça. Só para a cabeça. Você tem que saber muito bem com o que você está trabalhando. Porque às vezes você está sendo obsedado. Ixi. Tem uma obsessão ali. Você acaba sendo guiado por quiumba, que faz você pensar que ele não é quiumba. Nossa. Coitado dos quiumbas. Quiumba merece oração. E coitado desse médico merece instrução. Mas se ele é cego da visão, o que nós vamos fazer? Tá cheio aí. Mas tá cheio. Tem dúvida? Tem dúvida se está incorporado ou não? E aí? Pega uma pessoa do lado.
Se fizer a brasa na mão, é judiação. A judiação. Bota uma venda muito bem fechada nos olhos, manda dar umas voltas, chama o guia que ele diz que tá, e manda ele catar a vela preta que tá debaixo da terceira gaveta, que dá do lado do guarda-roupa, para colocar debaixo do terreiro, ali debaixo da conga. Manda ele achar. Se ele não achar, é porque não tem guia. Nossa. O guia só vem com a falta da visão quando o médio está preparado para não ter visão. Você quer pegar a pessoa que está enrolando, que está mentindo, você fazer isso. Aí você cata essa pessoa aí e fala assim, meu irmão, melhor não precisa arrancar ele da Umbanda, não precisa execrar, precisa jogar no meio da merda. Você chega para essa pessoa e fala, meu irmão, você não acha que é hora de você começar a trabalhar com cambono? Que o cambono está aprendendo. O cambono aprende muito mais que o médico. Não está incorporado, está vendo o que acontece aí. O cambono é esperto. É verdade. Você vai trabalhar como cambono. Você não prefere crescer agora para conhecer, virar pigigã. Você não quer agora aprender a tocar os tabaques? Vai crescendo. Se um dia chegar a possibilidade dele ser um bom médio, ele vai ser. Senão ele pode fazer qualquer função. Porque precisa de várias funções dentro do terreiro. Entendi. E aí tem sempre aquela pergunta que vai, mas volta. E mesmo depois de tantos diálogos, eu recebo a pergunta que diz o seguinte: como o médio de incorporação pode se harmonizar de forma que possa receber total emanação da entidade sem interferência? Com fé, com banho, com teste de humildade, com estudo, aprendizado, caridade e por aí vai. Lá. Não tem mágica, então. Ué, o que você falou? Não tem mágica, então, porque todo mundo procura um atalho, né? Todo mundo quer ser médium, todo mundo quer ser filho de Yansan, que é aquele que chama bem atenção. Nossa. Todo mundo quer ter os orixá tudo firmado na cabeça, raspado, catulado, juremado, tudo pintado, com as curas abertas, tudo. Todo mundo quer dizer que foi. Todo mundo quer receber um guia para trabalhar dentro de casa. Todo mundo quer ser pai de santo. Se eu estou generalizando, eu sei que não é todo mundo. Claro. Mas você cata. Desses médicos, tem muito médico que não é bom médico. Assim como tem muito pai de santo que não é bom pai de santo. Assim como tem muita entidade picareta que não tem iluminação se passando e enganando os outros. Eita. Só dando corda. Dando corda pode se perder. Porque o cobrador às vezes faz ele se perder um pouquinho. Vamos ver. Até que ponto você vai? Baixa um pouco mais a bola, médio. Baixa um pouco mais. Todos os médicos precisam de um copo de humildade por dia. Um copo de humildade por dia, seu Tranco? Toma um copo de humildade por dia que vai aprender. Aí vai ser um bom médico. Porque os médicos, muitos acham assim, se eu trabalhar com preto velho é muito fraquinho, fica quietinho, fragilzinho. Eu quero trabalhar com Exu, não sei das quantas. Vai trabalhar com a tua entidade de luz, que tem uma luz gigante. Tem um monte de Exu. Você sabe que o meu burro tem 7 Exu, né? Alguns são manifestados, outros não. Eu não sabia. Então, uns dão nome, outros vêm só de passeio. Mas tem 7 Exu. Às vezes tem com aquele Exu que ninguém conhece. Mas ele tá na coroa. Ele tá coroa pelos seus motivos. Eu vou lhe dar o nome de um Exu que ele tem. É o quebra-galho. E esse nunca vem. Olha. Esse nunca vem. Qualquer hora vai aparecer. Com o tempo passar. Porque todo mundo quer ter 200 quilos. Uma pessoa normal tem 3 Exu. É o Exu de trabalho. É o Exu de guarda, que é o Exu de proteção. E é o Exu que a gente fala de Exu natural. Que é o Exu... É mais um encanto. É energia Exu com ele. Começou a passar muito disso. Só com muito tempo de Umbanda. Ou muito tempo de outras religiões. Mas 3 todo mundo tem. Todo mundo tem. E o caso as entidades que se manifestam na Umbanda, naturalmente, são espíritos que já encarnaram na Terra ou ainda não encarnaram, mas espíritos como o espírito do ser humano, né? Muitos que não são humanos, né, Tony?
Sim, mas assim, já tem um espírito nesse nível aí. Eu não tô entendendo o que você tá falando, não. Acho que nem eu tô sabendo explicar, seu Tranca. Assim, o que é, por exemplo, um Exu Mirim? Um Exu Mirim é É um um... encanto. Muitos são encantos. Muitos são encanto. Encanto quer dizer o quê? É um espírito que já chegou no nível de um ser humano que ainda não encarnou na Terra. É. Entendi, É um espírito que não é encarnado ainda. Ele vive no mundo do encanto. entendi. E eles se incorporam na Umbanda, certo? E às vezes esses espíritos chumirim não vai precisar nem vir encarnar. Eles vivem num mundo de encanto. Passa para o mundo da encantaria. Hum, É uma dimensão. entendi. Formas pensamento fazem surgir um encanto da encantaria. Ah, entendi. É um Por tema. que tem Saci lá do outro lado? Aí, Porque a aí. forma pensamento criou o espírito dessa forma. Aham, entendi. Hum. É um tema muito complexo esse, né? Da formação de espírito, de vontade própria, e somar isso à forma pensamento, a gente fica um pouco perdido ainda. Eu não gosto muito de falar de Deus, que eu não entendo muito de Deus. Mas você fala assim, tem aqueles povos antigos lá que acreditavam num tal de Deus. É, E aquele Deus lá, você era manifestado de fazer as coisas para ele. O tal de Jeová é isso aí. na sarça ardente. O tal de Jeová Ah, é um Deus que existe para os judeus. é, É um Deus nacional deles lá. sim. Eles botaram todas as qualidades no Jeová. Hum, Mas esse Jeová não é o mesmo pai de Jesus. Mas tô falando demais. eita. Não Ó, é o mesmo. uhum, É o Deus desse mundo aí, o criador dele, que eles falam. tá. A respeito, assim, da sua vida, às vezes as pessoas perguntam, fala para ele se ele pode dar pelo menos mais um detalhe da vida dele que ele viveu. O senhor teve, assim, alguma coisa que o senhor lembra de decisão que influenciou no senhor se tornar Exu? Dona, eu era filho de uma preta com um branco. Esse branco era maçom. Tinha grau 30 na maçonaria. Uhum. Era grande. Eu tive tudo nessa vida. Hum. Eu era filho. Pra não falar filho da puta, eu era filho bastardo. Hum. Minha mãe não era isso. Ah, Eu era um filho bastardo. Esse filho bastardo aqui teve estudo. Só que eu usei meu estudo. Eu fui doutor, dona. uhum, Eu fui doutor. uhum. Só que eu usei meus estudos para poder fazer muita gente inocente perder o que tinha. Ai. Eu fazia a gente perder as casas para poder dar para aquele outro que estava cobrando. Eu era advogado do diabo. Hum. Então eu decidi, eu me julguei e eu decidi trabalhar nessa irradiação e dar um pouco mais de... Eu não vou falar iluminação, porque eu não sou iluminado. Uhum. Mas dar um pouco mais de noção das coisas, de como funciona, Sim. para tirar das trevas, da falta de conhecimento e da ignorância. Nossa. Sem querer, eu estou evangelizando. Graças a Deus. Seu Tranca-Ruas, a gente ouve dizer que o espírito não tem religião. É o seu caso? Se vocês não tivessem a tal da Umbanda, eu estava descendo em outra coisa. Uhum. Nós não. Nada tem religião. Uhum. Vou falar de novo, Dô. Eu prefiro falar de Satanás, mas eu não falo de Deus, tá? Deus não é católico. Deus não é dos aleluia. Deus não é dos budistas. Deus não é dos Kardec. Deus não é da Umbanda. Deus é Deus. Não. Sim. Exu é Exu. Exu é um braço de Deus. Nossa. Nada. Espírito não tem religião. Espírito é espírito. Agora os religiosos vão me chamar de demônio. A religião dele quer me chamar assim. Tá. E então, pelo que o senhor disse, o senhor hoje só trabalha na Umbanda, mas assim, o senhor também trabalha com espiritismo, porque o senhor falou que já deu guarda lá, né? Que outra... Trabalho da Senhora Bendita. Ah, é mesmo. Com o pai Joaquim? Tem uns mistérios aí. Tá bom. Eu sou guarda do velho. Né? Eu sou o braço que cobra do velho. Graças a Deus. Nós fazemos, Dom, parte de uma mesa.
Uhum. Todas as palavras que são faladas aqui, Uhum. você pode ter certeza que primeiro é colocada as principais. As que você me pergunta, não muito. Mas as ideias são colocadas em cima de uma mesa. Uhum. E essa mesa é compartilhada por uma entidade principal. Por isso que existe congruência nas palavras. É, tô vendo, sim. Então, eu já vi muito médio que vem assim. Médio recebe cigano, cigano fala uma coisa, baiano fala outra coisa. Um diz e o outro diz. É. Se você quer ser um bom trabalhador de luz, tenha congruência no seu trabalho. Então, Uhum. na mesma mesa, eu sento. Eu, ventania, bombageiro, senta velho, senta marinheiro, senta boiadeiro, senta esses princípios. Baiano. Baiano. Uhum. Mas não senta hipocrisia. Eu não me sento com a hipocrisia. Uhum. Eu não me sento com a ignorância, com a mentira. É. Eu sou meio ignorante que não sei muito estudo. Uhum. Mas hipocrisia não me sento. Claro, claro. E o senhor, além dessas duas vertentes, o senhor também, às vezes, é chamado para dar ajuda, uma escolta, por exemplo, um dia que um Papa vem para o Brasil. Como é que funciona isso? E eu não tenho muita. Tá querendo dar trabalho demais pra mim. Já falei pra você, a minha função é dentro do cemitério ali que eu trabalho. Tá, Eu vou lá dar guarda pra papa. sim. Você sabe o que tem dentro da igreja católica? Ai, ai, ai. Ah, Se você soubesse o que tem dentro da igreja católica, não, eles não mereciam a guarda do Jesus, mereciam a guarda do demônio dos infernos. Né? Que ali, dono, tem muita coisa errada. tem. Começou a aparecer um monte de milagre aí. Uhum. Acharam a Arca de Noé. Daqui a pouco vão inventar de achar a Arca da Aliança. Uhum. Acharam roda de Faraó. Um pedaço da cruz de Jesus já deve ter. Dá para fazer uma arca. Tanto pedaço da cruz de Jesus. Quando essas coisas começam a aparecer, é porque está acontecendo muita merda. Ai. Dentro da igreja começa a acontecer especulação, pedofilia, roubo, vontade só de crescer em cima do dinheiro, se aproveitar, fornicação, Uhum. tudo que é de errado. É a prostituta da Babilônia. Só que no meio desse prostíbulo aí, nasce algumas plantas, algumas rosas. É. E são umas rosas perfumadas que merecem respeito. Ah. Que vocês santificam. E muitas vezes são santificados por intuição do mundo espiritual. Uhum. Olha eu falando bonito. Seu tranca-ruas. Então, entendi. E às vezes a igreja em si, a instituição em si, não tem muito a ver com as fraquezas do próprio homem que acaba fazendo ela ficar feia, né? O propósito é bom. Dono, o Cristo, o Jesus, ele era bom. Agora eu pergunto para você. Morreu mais gente por causa de Jesus e morreu mais gente por causa do diabo? Nossa, é mesmo. As guerras das cruzadas, as milhares de centenas de gente que foi queimada na fogueira, tudo na ponta da espada estava levando o nome de Jesus. Coitado do Jesus, né? Não? É. Agora, quantas guerras foram feitas defendendo Satanás? Mataram em nome de Jesus muito mais. Coitado de Jesus. Quem matou foi seguidor de Jesus. Mas não é. O que inventaram em volta dele não é nada do que ele queria. Claro, entendi. Dono, inventaram. Essas conversas não é para mim. Essas conversas pro Ventania. Pro Ventania, sim. Ele tem conversa. Tá. Mas eu vou falar uma coisa. Ah. Vocês não têm a história da tal da... Isso aí, eu vou falar porque isso é a conversa que nós tivemos esses dias. Na mesa. Uhum. Você sabe o que é transubstanciação? Ah. O que é isso, sabe? É Você você. transformar uma coisa em outra, não é não? É. Isso é conversa do Ventania. É. Então, assim, chega a dona igreja, fala assim, a partir de hoje, a hóstia que é feita de pão, de água e trigo, vai ser o corpo de Jesus. E o sangue vai ser Vinho. vinho, vai ser sangue. Aquele que não acreditar nisso, vai ser excomungado. Eita. Até o coitado tem que acreditar que ele tem o mesmo para o inferno. É. Tem que acreditar nesse conto aí. Aí eu falo para você.
É uma bruxaria ali na hora que o padre faz, né? Ele faz o saravazinho dele ali, ele faz o trigo virar o corpo. Hum. Dono, se você for botar um microscópio que vocês falam lá, botar naquilo ali, você vai ver que aquilo ali continua sendo trigo. Mas vocês querem que seja carne. Mas tem que acreditar que é carne. Vai comer, vai sentir o gosto do trigo, mas tem que falar que é carne. Aí, e vai beber o vinho e tem que ser o sangue. Dono, nas escrituras antigas, era proibido comer qualquer carne que tivesse sua vida, que é a tal do sangue. Uhum. Sangue não pode ser consumido, não é assim que está escrito? Como é que, se ele fez o vinho virar sangue, como é que ele fez os apóstolos tomar sangue? Se é proibido. Ele fez mais um pecado. Sim, não está certo. E por que... E quem é esse homem? Quando ele fala assim, você tem que comer da minha carne e beber do meu vinho, do meu sangue. Aproveita isso enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, quantas palavras? Depois que eu morrer, eu quero ver você fazer isso. Dono, o pão é a fé e o vinho é a salvação. Não é porque ele falava de forma simbólica, o povo, nisso aí eles se transformaram completamente. Botaram umas tapas neles mesmos, assim. Neles não, que eles sabem que estão errados. No povo. Eu tenho que acreditar nisso, no Santíssimo, no Sacratíssimo. No... Aí, só porque Jesus falou assim, essa hóstia, esse pão é o meu corpo, não significa que é o corpo, não. Aquilo é uma representação. Uhum. Aquele pão representa a fé. E o cálice lá da tal da salvação. Eu sei que eu fui carola também. Antes de me cair no erro, meu pai era maçom, mas ele me forçava a ir para a igreja. Essa parte aí, eu sei. Aí, ficaram. Aí, o próprio Jesus falou assim, eu sou... Então, só porque ele falou, eu sou o pão, ele tem que virar pão, o povo tem que comer. Tem que virar pão, tem que virar carne. Mas ele falou também, eu sou a porta. E aí? E ele falou também, eu sou a videira verdadeira. Ele virou um pé de uva, Dona? Não. Então, só porque ele falou em forma de parábola, de forma de simbologia, para o povo entender, em linguagem figurada, o povo quer interpretar exatamente aqui. Entendi. Uma hora chega e fala assim, ele ressuscitava os mortos. Coisa que não existe ressuscitar. Ele ressuscitava os mortos. E o povo acredita que ele ressuscitava os mortos. Sim. E outra hora ele fala assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele está falando de tirar da treva da ignorância. Não é não? Mas aí o povo bota uma tapa e vai seguir o que a prostituta da Babilônia manda fazer. Eita. Mas no meio do jardim da prostituta tem umas formosas flores que vão perfumar as pessoas. Dá para tirar a inteligência, não é não? Sim. Tô falando demais. Então a gente chegou na conclusão assim, de que o que o senhor está dizendo é que as pessoas projetam suas fraquezas e seus anseios naquilo que elas gostam para poder se sentirem apropriadas num meio que não lhes pertence. Eita, agora que... Eu vou resumir assim. Você me traduz que eu sei muito inteligente, eu não sou de muito estudo. Não, ficou confuso mesmo, me perdoe. E, não, assim, o senhor está querendo dizer que as religiões, tudo foi feito para ajudar o homem e as distorções é fruto das próprias fraquezas do homem. O Cristo veio para ajudar o homem, mas o homem catou esse Cristo e enrolou tanto ele com um monte de coisa do homem, que o Cristo nem consegue se manifestar. Só tem liturgia do homem ali. Tudo por conveniência do homem. Tudo. Até o tal do... pode se arrepender que você vai ser perdoado, vai ter salvação. Queria saber que raio de salvação é essa. Né? Se você se perdoar, o sangue está derramado, está abençoado. Isso tudo aí enrolaram ele numa bela de um linho, ele virou uma múmia. Vocês não estão nem vendo Jesus, vocês estão vendo só o linho enrolado. O seu Tranca, as pessoas às vezes perguntam assim para mim, olha, mas mudando de assunto um pouco, para o Exu que o senhor é, a força que o senhor representa, essa habilidade sua de se comunicar com a gente, quando a gente chama o senhor, como que funciona. Às vezes as pessoas perguntam, olha, se eu ofereço alguma coisa para o seu Tranca, como que eu sei que ele aceitou? Que ele recebeu? Como é que eu sei?
Geralmente vai receber um barravento meu. Se for um negócio, eu faço a pessoa ter um barravento. Que é Você isso, sabe o que é pai? barravento? Que é? Um gelo na espinha, uma tremedeira. A pessoa que fizer com firmeza vai saber que eu recebi. Eu dou sempre chacoalhão. Tá, entendi. E para o senhor vir, é preciso acender uma vela bicolor, preta e vermelha? Só chama o nome do guardião? Dono, se você quiser colocar uma roupa preta e vermelha para eu descer, eu vou descer. Se você quiser acender uma vela vermelha e preta para descer, eu vou descer. Se você quiser colocar uma roupa branca e acender uma vela branca, eu vou descer. E se você me chamar e não tiver nenhuma dessas coisas, eu vou descer. Olha. Se não tiver meu charuto, eu também vou descer. Vocês estão vestindo muito mais de espírito. Espírito não usa tanta coisa assim. São as coisas que a gente usa. A gente usa o charuto para poder defumar vocês. Eu como minha carne para poder criar o que você chama de criptoplasma. Isso, sim. Para poder plasmar energia para vocês. Sim. Dentro da sua vibração que você tá. Então, assim, umas artimanhas e os artifícios que nós usamos. Eu não gosto muito de claridade. Eu prefiro trabalhar na penumbra, que eu tenho maior concentração dentro da energia negativa que eu pratico. Negativa eu não entendo assim que é para fazer ruindade. Sim. Tudo é feito de polo positivo e negativo, o ser humano é isso. Vocês são positivo e negativo, como nós somos também. É que eu trabalho dentro de uma energia muito mais... O gato, tu sabe que o gato é um bicho que come energia negativa? Mas não ele sabia. É um bicho negativo, velho. Sim, faz sentido. Dizem que o Exu trabalha na escuridão e não nas trevas. O Exu é da escuridão, não é trevoso. Treva significa atraso. Ah lá. Não é isso? Esse sentido. Sim. Essa tradução que estão dando. Claro. Escuridão, porque é a minha facilidade de trabalhar dentro da escuridão. Mas vai aparecer um nosso ego aí que vai falar que escuridão significa coisa do diabo. Dá 2 minutos. Basta escutar um das aleluias, escutar essa conversa aqui. Já estão dizendo que eu sou demônio. É por isso que eu falo, eu sou demônio. Aí eles se refestelam. Eu sou demônio. Sim. E daí tem o que precisava para poder provar o próprio ponto, né? Ô, dono, vou fazer uma pergunta pro senhor, seu Gerson. Sim, vamos ver. A tal da arca da aliança lá, o que tinha em cima dela? Aí agora, seu tranco, eu não sei. Você não fez catecismo porque eu que fui filho de maçom fiz? A Arca da Aliança? Essa arca aí é o quê? Não tinha 2 querubins em cima da arca da aliança do Moisés lá? Ah, sim. E aí? Não tinha 2 querubins, 2 anjos lá em cima? 2 anjos. Então, mas não está escrito que não pode fazer nenhuma representação de nada que tenha no céu? Não, é verdade. Ué, como é que fizeram? Ué? Novamente projetando as nossas imperfeições naquilo que a gente acha perfeito. É mais fácil condenar o outro, não. É mais fácil condenar o outro que fala assim, aquele ali tem imagem de Exu, aquele ali tem imagem do Cristo, não tem imagem do Cristo. Cristo veio de diabo na casa católica, você sabe, né? Eita, sim. Os aleluia falam assim, mesmo a imagem do Cristo vira demônio dentro da tua casa. Mas se ele olhar em cima da Arca da Aliança, que é o que ele segue, tinha 2 querubins ali, aquilo ali não era de Deus, não é representação de coisa, o céu não é proibido? Não foi o homem que fez? Foi o homem que forjou. A arca com os querubins em cima foi feito com o mesmo tipo de ouro de que se faz um bezerro. Nossa. Esse é o A representação continua a mesma. Sim. O senhor sabe que no desenvolver desses diálogos e com o passar do tempo eu perdi aquela curiosidade de saber quem que é entidade, quem que não é, e a gente conquista essa tranquilidade íntima e confiança, né? Você fala de entidade que trabalha com você? Você deixa seus guias falar o nome dele. Claro, mas aí é que eu já cheguei, já faz 7 meses que eu tô na Umbanda, então eu já passei desse período de ansiedade, né? Mas assim, ainda muita gente fica. E aqui, 2 perguntas. A primeira é a seguinte: por que o senhor acha que em muitas casas de Umbanda as entidades se recusam a dizer, mesmo sabendo as entidades dos consulentes, ou o orixá que eles têm? Mesmo que eu saiba a resposta, o senhor já sabe que talvez eu já saiba, mas fala para quem está ouvindo, seu Tranca.
Por que às Muitas vezes... vezes a entidade não vai falar o nome dela Ah lá. pro ego do médium Uhum. não crescer demais. Eita. Então ele vai ficar quietinho. Uhum. E muitas vezes a entidade não vai falar o nome dela no terreiro, porque aquele terreiro não presta. Aquele pai de santo não presta. O consulente não presta, ou o médium não presta. Eita. É só o tempo que vai fazer as coisas melhorar. O médium se depurar. O centro melhorar. Não? Uhum. Precisa levar em Mas não é só consideração. um exemplo. Sim. A entidade decide o momento que ela vai falar o nome dela. Ah, sim. Se ela não fala, por algum motivo ela tem. Uhum. Mas muitas vezes eu já vi. Dentro de terreiro, a entidade não fala o nome porque alguma coisa estava errada. Eita. Ou era o ego do médium, porque agora a moda é o seguinte. Depois que vocês criaram esse trem aqui de conversar, os Kardec estão tudo ouvindo. Os aleluia também estão ouvindo, se você não sabe. Sim. Estão abrindo os olhos. Graças a Deus. Tá, então, vendo essas conversas. Uhum. E fala assim, então eu sou médium, então eu vou trabalhar. Aí ele quer trabalhar com a entidade, ele quer saber o nome da entidade dele. Antes da entidade vir. Sim. Então ele já está dando nome aos bois. Ele quer dar nome aos bois. Deixa os bois dar o nome deles mesmo. Certo? Sim. Então, tal de quer trabalhar com. Se deixar, todo mundo vai querer trabalhar com Lucifer. Nossa. Bom. Vamos pular essa do Ninguém Lucifer. quer trabalhar com Corcunda, né, dona? Ninguém quer trabalhar com Eixo do Lodo. Ninguém quer trabalhar com Quebra-Galho. Todo mundo quer trabalhar é sempre com a Padilha, com a Quitéria, todo mundo quer trabalhar com a Mulano, todo mundo quer trabalhar com os eixos conhecidos. É por isso que às vezes a entidade não fala o nome dela. Ela está fazendo a obra dela muito grande, bonita lá, mas ela vai dar o nome depois. O que importa não é o nome dela, o que importa é a obra. Olha aí, eu dando de obreiro. Então, aqui outra questão que se tem. Sem o senhor precisar falar nome nem nada, eu sei que um dos meus guardiões é o seu Tiriri, mas a pergunta que chega é assim, pergunta ao seu Tranca como que se dá esse diálogo, esse relacionamento entre essa mesa onde eles se reúnem e as suas entidades. Como é que funciona isso no mundo espiritual, seu Tranca? Por afinidade com o conhecimento das entidades, com a intenção de trabalho e função que elas têm de desenvolver. O trabalho é definido. Nosso trabalho é tal, nós vamos fazer de tal forma. Entendi. E por afinidade também com o médium. Médium fraco não trabalha com a mesa que nós estamos trabalhando hoje. Não estou falando de ego, não. Mas tem que estudar. Médium não tem que ser... Tem que respeitar todo tipo de médium. Tem os médios muito simplesinhos no meio do mato, que eles são muitas vezes mais iluminados que o mais estudado dos médios. Que muito estudo também atrapalha. Mas o médium tem o tempo todo que se doutrinar. Se nós estamos vindo aqui para ensinar e para aprender, vocês também têm que aprender. E ensinar para divulgar o que é a verdadeira religião, a moda que vocês estão plantando. Ai. Precisa. E às vezes o preconceito sai de onde menos se quer que exista o preconceito, né? Dentro da própria religião. Dono, esse raio de preconceito... Primeiro que eu não gosto dessa palavra, né? A palavra preconceito para mim é intolerância. Lá. É os intolerantes. Mas muita gente é intolerante. Nós estamos falando aqui de Umbanda, mas o umbandista também tem intolerância com outros. O umbandista tem intolerância com aqueles outros que condenam ele. Sim. A gente fala para não fazer isso, mas o ser humano é intolerante. Eu não quero que me tolere, eu quero que me respeite. Eu quero que me respeite. A Umbanda, ela é tão iluminada isso com 100 anos de idade. Que vocês pensam que ela tem. Tem mais de 5.000 anos de existência, minha banda, dona. Eita. Sim. A nossa Umbanda, ela é tão iluminada como qualquer outro ponto de luz de qualquer religião. Que eu falei, até no meio do jardim da prostituta da Babilônia, nascem as mais belas e perfumadas flores. Tá. E antes de eu perguntar essa pergunta de outro jeito, que também querem saber, deixa eu falar para o senhor, antes que eu esqueça. O senhor falou que não tem religião, trabalha nessas duas vertentes e se ocupa lá na Calunga, né? Então, o senhor também, o senhor já viu Exu que trabalha em outros países? Ué, cada religião e cada... Exu se adapta. O nome Exu é só para honrar os africanos. Ah, tá.
Vai dar outro nome, dono. Vai dar nome de guardião. É. Vai dar nome de outro. Sentinela. Sentinela. E aí, Guardião. Protetor. Tá. Entendi. Então, o espírito que se ocupa com a guarda, a proteção e o bem do próximo vai estar aonde melhor se afinizar. Aqui é usado os nomes africanos, porque o povo que mais sofreu foi os negros, com a intolerância. Então, para honrar os negros, é usado os nomes africanos. E algum dessa mesa onde o senhor se encontra agora trabalha em outros países? O Ventania, dono. Ventania, ele trabalha onde? Ele vai te contar em outras horas. Tá bom, depois a gente fala mais. Então tá bom, é bom saber já disso, já é um bom começo. Então... Eu não quero falar da história claro. dos outros. Tá certo, também não ia querer não. Então, seu Tranca... Ventania da alta magia, dono. Ventania da alta magia. E para entender esse relacionamento nesse diálogo que está acontecendo agora, do seu médium comigo, as pessoas às vezes me perguntam, quando você falar com o seu Tranca, porque muitas pessoas gostam do senhor, porque, segundo eles, igual o senhor falou, existe uma coerência e continuidade na informação que os médiuns do Fernando vão passando. Né? Então disseram assim, olha, a hora que o seu Tranca vier de novo, pergunte a ele como que funciona essa interação entre a equipe do Fernando e a equipe sua para o diálogo acontecer. Falei, reunião. Todo dia tem uma coisa a ser feita. Todo dia é um dia diferente. Na hora certa de falar para vocês, nós fala. Depois de mim vai ter assim mais outros que vão conversar aí. O Ventania vai querer conversar com você. Sim. O velho vai querer falar com você também. Tem mais uns aí. Sim, mas aos poucos, sabe por quê? A gente não coloca demais para o ego não crescer demais. Sim, precisa cuidar, né? O médium não ficar falando assim, eu sou isso, eu sou aquilo. É só de vez em quando a gente vai dose homeopática. Na medida do necessário, tudo na sua devida proporção. Sim. E vai Pai Tomé, vai Tiriri também conversar com vocês e organizar o tópico, alguma coisa? Como é que funciona? Quando é feito o desenvolvimento de um médium, os guias dele, os mestres dele vão se acoplando na mesa. E tudo isso é conversado. Olha. As suas intuições de pergunta são geradas pelos seus mensageiros. Claro. Neste momento, seus mensageiros estão gerando-se aqui e a mesa está funcionando aqui. São duas mesas juntas. Entendi. Aí, então, boa, respondeu. Que às vezes as pessoas me perguntam as coisas e eu não sou a entidade, né? Então eu tenho que deixar para daqui a pouco. Vamos lá. A gente está se aproximando do fim e eu gostaria que o senhor falasse só um pouquinho sobre essa transição planetária que está acontecendo, o novo homem, como que o senhor como Exu está vendo essas crianças novas que estão vindo, está realmente havendo essa proposta de mudança planetária, como é que é? Olha, eu não tenho entendimento dessas coisas, mas eu vou te falar uma coisa. O outro lá é mais sabido. Sim. Vai surgir uma nova raça. O país dos seis aqui. Dos nós, né? Porque eu fui daqui. Tá. É uma terra que as pessoas estão ficando velhas. O país está ficando velho. E depois da velhice vai ter um renascimento. Novas crianças vão nascer. Sim. As crianças tal da Cristal estão atuando. Então já. Então as pessoas vão ficar mais sensíveis. Né? Agora, você fala para mim de atuação planetária, os seres que já estão nesse mundo. Você já ouviu falar de uma tal de Intraterra? Nossa Senhora. De um reino central? Já. Precisa conversar com o cara, mas melhor você conversar isso com o Ventania. Mas assim, estão interagindo já. Já estão agindo. Será que não tem como, seu Tranca-Rua, a gente pegar... pedir assim ao Ventania, ao Pai Joaquim, que traga alguém de lá da Intraterra assim para conversar com a gente? Deve ter alguém que seja uma pessoa elevada espiritualmente que consiga fazer projeção e passar pensamento assim. Será que não tem essa possibilidade? Então eu vou lhe falar uma coisa. Eita. Qual os tipos de seres? Agora vamos falar das descovadoras. Qual os tipos de ser que você acha que existe nesse universo? Nossa.
Porque esse planeta aqui tá no meio da puta que o pariu uma galáxia, né? Tem muita coisa. Eu não sei não. Vocês são poeirinha. Sim, Nós, né? sim. Quantos tipos de ser você acha que tem? Incontáveis, incontáveis, incontáveis. Mano, os mais básicos é o que fala de forma de Adão, que se eu sei, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Sim, ok. Esse que tem forma de formiga lá, que eu tô falando de sectoide, sei lá o nome desse. Sim, E louva a tem, Deus, louva a Deus. e tem os formas Ah, de reptiliana. também. E os reptilianos. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Ai, ai. Você sabia que esse plano aqui, essa terra aqui, Ah. ela é uma terra reptiliana? Vai dar polêmica, seu tranca. Então vamos conversar. Quando essa terra se formou, Ah. porque reptiliano não é tudo ruim, não. Não, não. Existem 3 tipos de reptiliano. Ah. O carnívoro, que eles falam, o herbívoro e o neutro. Isso aí é conversa de ventania, mas vamos lá. Tá. O carnívoro é um pouco mais agressivo. O tal do herbívoro, ele é mais sábio. Sabe mexer com as tecnologias. Nossa. E o neutro ele é mais espiritualizado. Mas são seres que evoluíram como reptiliano. Então não pense que todo reptiliano é ruim. São mais frios. Tá. Que bicho de sangue frio é frio. Faz sentido. Então vamos lá. Não é porque o ser humano tem 2 energias que vocês são misturadas energia, né? Sim, sim. O bem e o mal. Uhum. Né? Positivo e negativo. Micaélico, luciférico, essas coisas que eles falam. Tá. Tá, entendi. Esse planeta, quando se formou, ele foi bombardeado por meteoro de um lugar que tinha dentro dos seus meteoros água. E essa água trazia código genético. E dentro desse código genético, se fala de aminoácido, dentro desse código genético era reptiliano. O que se formou na criação dessa terra? Porque os aleluia vão falar que não existe. Não, Eita, pra garganta. Os aleluia tá tudo vai bem, falar. Os aleluia vai falar que vai falar que essa história tá muito boa. Os aleluia vão falar que essa terra aqui não tinha os répteis grandes. Só que ela foi originariamente feita disso aí. Foi réptil que evoluiu. E a partir deles, tinha tipo de réptil que era inteligente. Inteligente de caçar em bando. Que nem uma baleia. Que nem golfinho. Só, então, assim, esse planeta foi feito para ser reptiliano. Porque ele foi bombardeado por semente reptiliana. Aí o que aconteceu depois? Olha eu falando da história da Terra. Não tem nada com isso. Caiu um meteoro nesse inferno. Morreu todos os répteis. Se formou uma nova raça. Semeada novamente. Várias raças, vários seres vieram para cá. Mas na origem era reptiliano. E espíritos reptilianos ficaram aqui. E muitos foram para entrar a Terra, no Reino Central. E lhe digo mais, dentro do Reino Central tem muito reptiliano. Que reptiliano não é ruim. Em tecnologia eles são muito bons. E tem várias outras raças também, né, seu Tron? E tem um que você não sabe, que você conversa sempre com ele, que ele foi um reptiliano. Ficou 150 mil anos nessa terra, encarnando direto. Depois, ele veio dentro de no meio da época de Jesus. Depois ele veio como beneditino. E depois ele continuou a história dele. Mas na origem dele ele era reptiliano, é por isso que ele é frio. E o senhor não vai revelar quem é? Mas já tô falando, você conversa com ele direto. Então. Ventania. Você Ventania. Nossa. Ventania, ele é do reino central. Ele é um ser de reino central. Na origem dele. Que veio encarnando em humano. Todos esses tempos. É por isso a frieza dele. E a sabedoria dele. Por que reptiliano de origem neutra. Por que o senhor acha que quando a gente fala de extraterrestre, desses seres, todo mundo acha que vira polêmica? É uma coisa natural, não é? Porque é mais fácil acreditar que Deus criou a vida só nesse plano aqui, não é não? Por que acha que tem vida somente
onde você consegue colocar a mão. Vida existe na quarta dimensão. Eu tô nela e tô vivo. Vida não significa lagarto só conversando com você. Ele pode estar na quarta, quinta, nona, 12ª. Multidimensional. E lá tem vida. A vida não é só a vida que seus olhos enxergam. Nossa. Eles podem estar físico ou não. Isso depende da evolução. Você aqui não sabe, dona. Isso aqui é povoado. Isso aqui é povoado por seres entrantes. Isso aqui tem seres de tudo que é lugar espalhado aqui. Isso aqui é uma grande arca de Noé. Nossa. E é ainda um pouco distante das pessoas que só trabalham e estudam para ganhar dinheiro e vão na religião e não se importam em aprofundar mais nos estudos, né? Pra que aprender, dono? Aprender dói, né? Pra que aprender? É melhor botar 2 tapas. Nossa. Mas agora... Se falar que tem espírito dentro da Umbanda que é de outro planeta, Eita. os povos vão chamar de doido. Mas tem. Tem, seu Tranca. Ah, Olha lá. Palavra de Tranca-Rua das Almas, hein? lógico que tem, dono. Não, sim, eu... Lógico que tem. não... Que eu falei pra você. A entidade vem, o espírito vem de outros planos. Os capelinos não vieram pra cá. Eles Sim. são de outro plano, dono. É... São todos estranhos daqui. Vieram pra cá. Aí vieram reencarnando aqui. Mas é tudo de outro plano. Sim. O próprio... O que impede o Ventania de vir do outro lugar? Sim. No meio de uma guerra, viu? Nossa. No meio de um plano de guerra. O próprio Chico Xavier disse em algumas vezes que por onde ele andava, às vezes, no meio espírita, ele via um ser humano com uma aparência um pouco diferente, que é naturalmente de outro planeta. Os povos só vão acreditar nisso no dia que aparecer uma nave bem grande na frente. Ele fala, aí não é que existia mesmo? Aí só vai acreditar nisso no dia que enxergar. Eita. O problema para enxergar é que ele só quer enxergar aquilo que ele pode tocar. Tá, É. mas tá cheio, dono. Tá cheio, seu Tranca. Nossa. Mas então, o senhor conhece, assim, obviamente, o senhor conhece o seu Ventania, mas o senhor conhece, assim, entidades espirituais que trabalham na Terra hoje e que têm uma forma humanoide, mas que veio de outro planeta? Você fala forma humanoide encarnado? Sim, o espírito, aí o senhor toma uma forma de ser humano hoje, né? Tem espírito, assim, que toma a forma dessa terrestre que o senhor já encontrou? Que toma... No espírito a gente enxerga. Que Tá. toma forma humana na hora de entrar. Na hora do encarne. Entendi. Tem vários gênios que vocês tiveram daqui que não era daqui. Não era desse mundo. Você acha que Jesus era desse mundo, dono? Ai, ai, ai. Aí vocês falam que ele era do céu. É. Mas falam chamar que era do céu. O que é o céu, dono? Não. O que é o céu? Nossa. A gente pensa muito pequeno, hein, seu Tranca? Você cata... Olha, vou dizer uma coisa. Burro meu trabalha com avião, trabalha? Com quem? Ah, sim, sim. Com comissário. comissário. Pro céu todo dia, não tem nada lá. Que céu que é esse? Entendi. Nossa. Claro, faz sentido. É a visão condicionada do ser humano acostumado em viver dentro da zona de conforto. Todo mundo acha que Deus vive lá de fora olhando pro céu. Você olha pro céu para falar com Deus. É num plano de existência. É num plano de existência. Céu. É isso. Ele veio de um outro, eu vou falar uma palavra bem bonita. Kardecista, pros clientes kardecistas. Orbe. Nossa. Veio de um orbe, dono. Cliente kardecista. Não é desse mundo. Aquele inteligente cabeçudo lá, judeu lá. Como chamava? Inteligente, sabia matemática, fazia dimensão, fazia tudo. Ah, o Einstein. Esse aí. Não era desse mundo, dono. Nossa. Os que fizeram pintura ano passado, fizeram... esse aí, esse brasileiro que inventou esse negócio de voar em avião, não era desse mundo também não, dono. Santos Drummond. Mas Entendi. São missionários, acho que nem o Kardec era desse mundo, se pá. Não era desse mundo. Mas ninguém, no fundo, né, era desse mundo, porque o mundo foi criado em algum momento, né? Mas aí
quando eles vieram para cá, porque esse mundo aqui é muito novo. Ah, tá. 4 bilhões e meio de tempo é muito pouco dentro da existência de outros mundos. Tá. Então são mandados. Aí, se falasse no passado, vocês vão me ser chamados de anjo. O que o senhor vai rebater aí agora, as pessoas que estão ouvindo e às vezes sente uma pontada assim de mágoa porque acha que a gente está se desfazendo da imagem do Exu que é sério e só fala coisa séria, não fala de estética, essas coisas, que a gente está até desrespeitando a Umbanda e a linha dos guardiões Exu com esse tipo de conversa sobre extraterrestre. O que o senhor tem a dizer a uma pessoa que pensa assim? Vai estudar. Eu vou falar as palavras do Ventania. Eu tenho pena de quem tem um livro só. Vai estudar, abre os horizontes, deixa de ser burro. Quer ser tradicional? Pode ser. Mas as coisas evoluem nesse mundo. Uhum. Se você acha que seu preto velho vai vir do meio da senzala para trabalhar, eu tenho meus pêsames. Eu tenho pena de você. Uhum. Se você pensa que seu preto velho vem do... Se você pensa que seu marinheiro vem bêbado de tanto beber, se você pensa que seu preto velho vem do meio da senzala, eu tenho pena de você. A criança, o herê, né? Que tudo parou no tempo para eles, né? Nossa. O tempo urge, dona. E as coisas surgem. O tempo urge e as coisas surgem. Seu Tranca-Ruas. Tá bom, seu Tranca-Ruas. Olha, passa aí pra gente, por favor, uma mensagem final do senhor aí pra gente, as pessoas aí que buscam no Guardião Tranca-Rua das Almas a inspiração, a busca da melhora pessoal. Tranca a rua, ele tranca só a rua, mas ele abre a mente, né? Eita. É uma entidade que vai abrir a sua mente. Então, tira a sua visão deturpada de um passado e pensa para frente. Ai. Pensa para frente que o tempo urge. Pensa para frente que a evolução vai surgir para você. Muita gente critica. Sabe aquele negócio que vocês fizeram a musiquinha para mim? Foi. Os povos pensam que isso é um desrespeito do Exu, né? Aí eu te falo, a juventude gostou daquilo? Gostou, fizemos um remix da sua voz, o senhor falava só as coisas principais e ficava repetindo com uma música de fundo. Por que é que eu tenho que gostar só de música inagô, cantado com atabaque, umas vozes feias, umas coisas que jovem não gosta? Ah lá. Que só os antigos gostam. O tempo hoje. E coisas novas surgem. Então, se existe alegria, existe Exu, dona. Seu Tranca-Ruas. Eu mesmo não... Você acha que eu fico dançando? Não fico, mas eu vejo o efeito que aquilo faz vocês. Então, assim, é vocês que faz isso. Vocês fazem por carinho, por afinidade. Foi. Sente uma felicidade com o Exu. Exu é alegria e felicidade. Exu não é atraso e punição. Nós somos cobrador. Mas nós puxa vocês para cima, para a evolução. Entendi. Vão me condenar muito depois dessas minhas palavras, né? É que eu botei na minha boca muitas palavras do Ventania. E já faz muita polêmica. Mas se eu não falo, nós se aprende dentro da mesa, dona. Nós tem que ser colocado à frente. Deixa de ser tapado e ficar só nesse mundo, né? Não? Tô conversando demais, vamos embora. E o senhor também está aprendendo bastante com o próprio Ventania, né? Ele é o nosso grande mestre. Ah lá. Este é o inteligente professor que vem na mesa. Nossa. O outro é o humilde e ensinador, que é o preto velho. E eu sou só um arteiro. Eu boto em prática a arte. Eu repito as palavras sábias que eu escuto e boto em prática e peço para os que aprendem, os que quiser aprender, que quiser ser inteligente, vai aprender. Os que quiser ficar no meio do lodo, que seja cuidado pelo Exu do lodo. E mais uma coisa, todo mundo vai levar no coração do diálogo de hoje. E pode até virar um bordão do seu próprio Tranca-Ruas, que diz assim: o tempo urge e coisa nova surge. Toda vez eu venho com uma novidade. É isso, Tranca-Ruas. Tá certo. Então,
Seu Tranca-Ruas, o senhor fica aí com o agradecimento meu em nome de todos que estão aqui ouvindo agora. E eu fico muito feliz que o senhor tenha gostado, não necessariamente de dançar essas músicas que a gente cria, mas o senhor tenha sentido assim a intenção nossa e o carinho que a gente tem pelas palavras de ensinamento repetidas com uma música de fundo. Se Deus quiser, eu vou tentar até colocar depois aqui no final. Vou dar minhas risadas onde eu estiver. Tá certo, satisfação e um abraço aí então pro pai Joaquim, pro Ventania e pra Maria Rosa. Saravá a todos vocês. Saravá que eu tranco, saravá que eu destranco. Saravá é chuva. E frio vai embora. Oi, Jeff. Fernando Parada? Fala, Jefferson. Tudo bem? De boa. Graças a Deus. Como que o senhor está se sentindo agora? Hoje eu preciso dormir cedo, que eu vou trabalhar amanhã cedo, mas assim, tô me sentindo descarregado. Acho que tá precisando trabalhar com a chuva. Se sente como uma pessoa que incorpora Exu se sente quando ele vai embora? Eu, pelo menos, eu sinto como se tivesse... Eu tava tenso, né? Tava tenso, trabalhei o dia inteiro e essa tensão vai embora. É como se você tivesse feito uma massagem em você, mais ou menos assim. Oh, graças a Deus. Tá certo. Então tá bom, Fernando. Olha, muito obrigado. Obrigado por estar aí disponibilizando do seu aparelho, do seu tempo, para que a gente possa colher esse conhecimento com as entidades que lhe assistem, viu? Tá. Esses próximos dias a gente tenta gravar mais, então. Vamos fazer assim, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Se cuida. Tchau. Tchau. Seu Tranca-Ruas, o senhor fica aí com o agradecimento meu em nome de todos que estão aqui ouvindo agora. E eu fico muito feliz que o senhor tenha gostado, não necessariamente de dançar essas músicas que a gente cria, mas o senhor tenha sentido assim a intenção nossa e o carinho que a gente tem pelas palavras de ensinamento repetidas com uma música de fundo. Se Deus quiser, eu vou tentar até colocar depois aqui no final. Vou dar minhas risadas onde eu estiver. Cobalarô, Exu! Salve, seu Tranca-Ruas! Eu sou Exu. Quem manda aqui sou eu. Eu falei pra você que é que nem exército. Cobalarô, Exu! Cobalarô, Exu! Salve, seu Tranca-Ruas! Salve, seu Tranca-Ruas! Eu posso ser chamado de Exu. O diabo não é tão feito, pode ser espírita. Chegar e botar ordem, né, moço? Chegar e botar ordem, né, moço? Quem manda aqui sou eu. Cobalarô, Exu! Cobalarô, Exu! Ignition. Salve, seu Tranca-Ruas! Ignition. Ignition. É aí que eu pergunto. Onde é que tá a tua proteção? Seus guias. E às vezes você precisa levar um bordeiro. Os seus guias às vezes pode permitir. Nada acontece. De graça. Nada de graça. Nada de graça. Eu sou Exu. Quem manda aqui sou eu. O senhor gosta de ser chamado de anjo? Eu não.
uma capa azul escura que parece One, ignition. Let's get it started. são as minhas cores de simbologia. E eu tenho sempre um negócio enfiado na mão. Pode ser uma bengala, pode ser um tridente, pode ser um pokeball, pode ser essas coisas aí. Ignition. Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ignition. Let's get it started. Eu posso chamar bicho. Eu falei pra você que é que nem exército. Ignition. Eu sei que tipo de patente que eu tenho que usar pra falar. Ignition. Ignition. Chegar e botar ordem, né? Quem manda que sou Ignition. eu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Let's get it started. Eu falei pra você que é que nem exército. Eu sou Exu. Chegar e botar ordem, né? Chegar e botar ordem, né? Quem manda que sou eu. Balaroe! Dá-me seu pica-ruas! Exu do lodo, Exu sete catatumba, Exu João Caveira, Exu Sete Caveira. Aí vai. Eu falei pra você que é que nem exército. Meu paté, conversa com homem. Aqui, ó. Eita, no bigode. É no bigode. Exu bebeu, Exu criou, Exu vai embora que Zé me chamou. Balaroe! Dá-me seu pica-ruas! Muita gente critica. Sabe aquele negócio que vocês fizeram a musiquinha pra mim? É. Os Foi. povos pensam que isso é um desrespeito do Exu, né? É. Aí eu te falo, a juventude gostou daquilo? Gostou, fizemos um remix da sua voz, o senhor falava só as coisas principais e ficava repetindo com uma música de fundo. Por que é que eu tenho que gostar só de música em nagô, cantado com atabaque, umas vozes feias, umas coisas que jovem não gosta, Olha lá. que só os antigos gostam. O tempo hoje. E coisas novas surgem. Então, se existe alegria, existe Exu, dona. Esse é trancado. Eu mesmo não. Você acha que eu fico dançando? Não fico, mas eu vejo o efeito que aquilo faz vocês. É. Então assim, é vocês que faz isso. Vocês fazem por carinho, por afinidade. Foi. Sente uma felicidade com Exu. Exu é alegria e felicidade. Exu não é atraso e punição. Nós somos cobrador, É. mas nós puxa vocês pra cima, pra evolução.